Olá, bom dia, a paz seja com todos. Estamos iniciando a nossa escola bíblica dominical desse domingo 25 de abril de 2021. Que Deus seja louvado e glorificado na sua vida, que você possa ser abençoado pelo Senhor e que a palavra de Deus venha enriquecer a sua vida espiritual. A paz do Senhor para a irmã Rose, que já está sintonizada conosco. Amém. Vamos fazer uma oração e já vamos dar início à nossa aula de hoje. Amém. Deus Todo-Poderoso, em nome do Teu Filho amado Jesus, Te adoramos e Te glorificamos e queremos, meu Deus, que a Sua graça, que o Seu poder e glória venha a ser sobre nós. Aqui estamos, meu Deus, e desejamos mais da Sua presença. Aqui estamos, meu Deus, neste domingo, reservando, meu Deus, um tempo que é Teu, para poder meditar na Tua palavra e conhecer mais de Ti. Abra, Senhor, nosso entendimento e dai-nos, Senhor, a compreensão para o fortalecimento da fé e o crescimento espiritual. Orienta-nos, ó Deus, naquilo que precisamos. Abra a nossa mente e o nosso entendimento para que a Tua palavra entre e seja guardada e praticada por cada um. Assim pedimos, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Estamos na lição 14 da série O Espírito Santo na Vida Cristã. Espírito Santo na Vida Cristã. A aula de hoje é o Espírito Santo e a formação do caráter. O caráter cristão. O que é caráter? Caráter está relacionado ao quê? Ao modo de ser, ao jeito que a pessoa é, as atitudes dessa pessoa, ao comportamento, as práticas que ela exerce, aquilo que ela faz no seu dia a dia, enfim, isso é do caráter da pessoa. A leitura está no livro de Gálatas, na carta aos Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16, que fala as obras da carne e o fruto do Espírito. Diz assim a palavra de Deus. Digo, porém, ainda andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estejais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos provei, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. É isso que o apóstolo Paulo fala na carta aos Gálatas, capítulo 5, do versículo 16 ao 26. Amém? Então, se nós sabemos que o caráter está relacionado à forma de ser, à forma de viver, às práticas da pessoa, então temos que entender que, como cristãos, nós precisamos mudar o nosso caráter. Precisamos melhorar o nosso caráter. É aquilo que eu já venho falando em outras aulas a respeito do que é ser cristão. Muitas pessoas estão no cristianismo querendo os favores de Deus, mas não querem a salvação. Outras pessoas estão no cristianismo para ter uma religião, Mas o cristianismo vai muito mais além do que isso.
O cristianismo é mudança de vida. O cristianismo é vida reta, vida santa. O cristianismo é você morrer a cada dia para si mesmo, negar a si mesmo, para que você possa viver conforme a palavra de Cristo. E esses que assim praticam, esses que assim vivem, conseguem sofrer menos, conseguem superar as dificuldades, conseguem ter paz de espírito, conseguem ter habilidades espirituais que aqueles que não são cristãos não conseguem. Então o cristão, ele precisa compreender que as atitudes dele, a forma de ser, a forma de viver, quem ele é, como ele vive, tudo isso tem que estar relacionado com a sua declaração de fé. Ele não pode apenas dizer eu sou cristão, mas as suas práticas, a sua forma de vida, o seu jeito de ser, continue da mesma forma como antes. Não, ao contrário disso, é preciso mudar de vida, é preciso mudar de atitude. E é sobre isso que vamos discorrer nessa aula. O Espírito Santo na formação do caráter cristão. É impossível uma pessoa mudar o caráter, é impossível uma pessoa mudar a personalidade se não for através do Espírito Santo. Porque, veja só, uma pessoa já, a formação do caráter da pessoa é dos 0 até os 7 anos. Então, quem tem filho, quem educa criança, tem que educar, tem que dar a formação de um caráter nesse período, até os 7 anos. Passou disso aí, a pessoa já não muda mais. Ela já tem um caráter e é baseado naquele caráter que ela vai seguir para o resto da vida. Então, por isso que é necessário saber educar as crianças, ter controle sobre a vida das crianças, exercer autoridade sobre a vida das crianças, de forma que você possa formar nela um caráter familiar, um caráter cristão e um caráter social que seja bom. E depois disso, só mesmo a conversão da pessoa para mudar o caráter. A pessoa não muda o caráter por si só. Só mesmo com uma ação do Espírito Santo, com o mover do Espírito Santo e com a permissão da própria pessoa, é que o caráter vai ser aperfeiçoado, é que o caráter será mudado. Então, é preciso buscar no Espírito Santo para que se tenha essa mudança de caráter. Aqui na lição, a introdução diz assim: a vida em Cristo começa com um novo nascimento, que é uma obra genuinamente do Espírito Santo, conforme João capítulo 3. Mas seu trabalho não se restringe ao ato da conversão. O Espírito Santo age de modo constante na vida do crente, a fim de levá-lo a uma completa submissão ao Senhor e formar nele um caráter que o identifique como cristão do reino dos céus. Portanto, as pessoas têm que olhar para o cristão e ver que há algo diferente nele. As atitudes do cristão, aonde quer que ele esteja, tem que corresponder com aquilo que é as práticas e os modos de vida de um cristão. Ele não pode declarar que é cristão e ser um cristão só dentro da igreja, Que dentro da igreja, aparentemente, todos que estão ali são santos, são perfeitos, mas é preciso que fora do templo a pessoa também molde o seu caráter, tenha o seu caráter de forma que corresponda àquilo que diz na palavra de Deus. Como melhorar o caráter? Aqui na lição diz que isso depende de uma alimentação constante na palavra de Deus. Se a pessoa não lê a Bíblia e medita na Bíblia com frequência, ele não muda o caráter. Por quê? Porque à medida que você vai ler na Bíblia, ela vai revelando defeitos e qualidades na sua vida.
As qualidades você aperfeiçoa. Os defeitos você tem que abandoná-los e criar novas práticas, conforme os ensinamentos de Cristo, conforme aquilo que Cristo orientou, conforme aquilo que Cristo ensinou para você. Então, é preciso meditar na palavra para que a palavra te revele o que está certo e o que não está certo na sua vida cristã. Também é possível melhorar o caráter buscando o aperfeiçoamento do seu modo de agir e do seu modo de reagir. A pessoa precisa, geralmente o ser humano, né, que já tem um caráter formado, aí, ele costuma dizer o seguinte: não, eu sou assim, eu sempre fui assim, eu não vou mudar. Eu não vou mudar porque eu sempre fui assim. E a pessoa acha que mudar de caráter, mudar a personalidade, mudar as suas atitudes, mudar o seu jeito de ser, a pessoa acha que é pejorativo, ele acha que isso é algo assim que vai diminuir ele. Não, pelo contrário. Você ter uma mudança de caráter, você ter uma mudança de personalidade, vai demonstrar o quê? Uma grandeza. Você vai tornar mais agradável, você vai tornar mais perfeito, você vai se tornar mais santo. E isso vai ser bom para você, para o seu viver, e isso vai ser bom para todos aqueles que estão ao seu redor, e isso vai ser bom também para o cristianismo, porque as pessoas vão olhar para você e vão ver o caráter de Cristo e verão que valerá a pena a conversão. Essa é a razão. A paz seja também com a minha irmã Carminha, lá em Cacoal, né? A paz seja com a Eunilce Galdino também, né? E aos demais aí que estão nos acompanhando. Deus seja louvado. Vamos lá. O tópico 1 aqui da lição diz assim: carisma sem caráter é sinônimo de menoridade espiritual. 1 Coríntios 3, capítulo 1 a 7. O apóstolo Paulo fala aqui em 1 Coríntios a respeito da infantilidade da fé. Ele fala a respeito da pessoa que tem uma fé infantil. O que é isso? Em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 1 a 7, nos fala sobre o ciúme dentro da igreja. Dentro da igreja. E ele fala de uma dissensão que estava acontecendo na igreja de Coríntios, entre pessoas que se converteram a partir das pregações do apóstolo Paulo e também das pessoas que se converteram a partir das pregações do Apolo, que era um outro evangelista, um presbítero que tinha na igreja de Coríntios. E o que acontece? Acontece que essas pessoas começaram a viver um conflito entre elas. Começaram a viver um conflito de vaidades. E uns diziam, eu sou de Paulo. Os outros diziam, eu sou de Apolo. E isso é uma idolatria. A partir do momento que você passa a idolatrar uma pessoa mais do que o Senhor, que você passa a honrar essa pessoa mais do que o Senhor, que você passa a ver méritos nessa pessoa mais do que ver no Senhor, torna-se uma idolatria. Não é errado você admirar uma pessoa, não é errado você se inspirar numa pessoa, mas é errado você colocar essa pessoa acima do Senhor. Isso não dá, isso não pode. E era isso que estava acontecendo ali na igreja de Coríntios. E Paulo escreve nessa primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, do versículo 1 a 7, a respeito disso, e ele fala, ora, quem é que foi crucificado por vocês? Fui eu ou fui Apolo? Portanto, o cristão ele tem que ter como Senhor e como inspiração da sua fé Jesus Cristo. Isso não tira de você a admiração por algumas pessoas, pelo conhecimento, pela sabedoria, não, o respeito que você tem pelas lideranças, não, isso não, não tem problema. Isso não tem problema. O que você não pode é colocar essas lideranças, essas pessoas que você inspira acima do Senhor.
E era isso que estava acontecendo ali na igreja de Corinto. E isso estava interferindo o quê? No caráter daqueles cristãos. Então eles tinham dons, mas não tinham sabedoria para usar os dons. Eles usavam o dom tudo errado. Eles praticavam os carismas, que são os dons espirituais, de uma forma totalmente equivocada. E a primeira carta e a segunda carta aos Coríntios é um alerta, uma orientação do apóstolo Paulo de como eles deveriam usar os dons de uma forma correta. Você que perdeu as aulas anteriores, você pode ver pelas datas de domingo, cada domingo aí anterior tem uma aula de escola bíblica. E é importante você ver as aulas anteriores para você entender como um todo, né? Essa lição é maravilhosa porque fala do agir do Espírito Santo da vida cristã. Então é importante você pegar a sequência aí, você que está nos vendo hoje pela primeira vez, né? Bom, vamos lá. Então, havia essa dissensão na igreja de Coríntios e Paulo orientou eles que o uso dos dons precisa ser de uma forma coerente, de uma forma legítima, de uma forma perfeita, de uma forma boa, de uma forma equilibrada, de prudência, com sabedoria e por aí vai, né? E hoje nós estamos vendo como o Espírito Santo age para mudar o caráter de uma pessoa. Paulo precisou exortar os irmãos da igreja de Coríntios quanto à ordem no culto, que o culto ele não tinha ordem, ele era. É claro que o culto cristão você não precisa ficar preso a uma liturgia. O que é liturgia? A estrutura do culto. Você não precisa ficar preso à liturgia. Você pode criar uma liturgia na direção do Espírito Santo, desde que esteja dentro do Espírito Santo e desde que tenha os elementos básicos de um culto, que é oração, leitura da palavra, meditação e pregação da palavra, oração juntos, a contribuição, as ofertas e a comunhão entre os irmãos e as bênçãos pelo ministrante, orar pela vida das pessoas que está ali. Esses são elementos básicos. Agora, o que vem primeiro, o que vem depois, é na ordem dada pelo Espírito Santo. Porém, lá na igreja de Coríntios, eles diziam, não, é tudo na direção do Espírito Santo, só que virava bagunça. Né? Virava bagunça. E o Espírito Santo, ele age na ordem, ele age na disciplina. Então, é necessário estar dentro de uma certa ordem que agrada ao Espírito Santo. Senão fica uma barulheira, uma gritaria e não há uma ação precisa do Espírito Santo, não há uma transformação. E hoje estamos falando de transformação de vida. Transformação. Um evangelista que congregou comigo, e ele veio de outras igrejas pentecostais, uma dúvida que ele tinha e que ele ficou impressionado é como que eu oro para expulsar demônios e para Deus agir com milagres, fazer um milagre na vida de alguém sem gritar. Porque ele aprendeu que para expulsar demônios você tem que fazer uma gritaria sem fim. E não é. Não é o grito que vai tirar o demônio. Pelo contrário, quanto mais grito, mais o demônio gosta. Ele gosta de bagunça, ele gosta de baderna, ele gosta de desordem. Você pode ver que quanto mais gritaria numa sessão de libertação, mais resistente o espírito fica para sair. A autoridade está em Jesus Cristo e a autoridade está na comunhão da pessoa que ora com o Espírito Santo. É essa a revelação de como se usar os dons. E era isso que Paulo falava com a igreja de Coríntios. A propósito disso, o apóstolo Paulo ele não era aquele pregador eloquente, que pregava bonito, que tinha aquela eloquência no falar. Não, ele mesmo se declara como um péssimo pregador. Mas ele falava a verdade, ele falava inspirado pelo Espírito Santo, e a pregação dele vinha acompanhada de poder. Vinha acompanhada de sinais, milagres, maravilhas. Né? Então, era isso que fazia a diferença, era isso que certificava ele como usado de Deus, como homem usado de Deus.
O apóstolo Paulo, ainda na carta aos Coríntios, aqui quando ele fala das dissensões na igreja, ele orienta aqueles cristãos sobre a verdadeira espiritualidade. E a verdadeira espiritualidade não está na intensidade do barulho, na gritaria, mas está no resultado de que toda aquela ação do Espírito Santo proporciona na vida da pessoa. Qual o resultado disso na vida da pessoa? Então ali você vê pessoas, né, que às vezes fazem um barulhão danado, mas a conduta da pessoa, a conduta moral, a conduta familiar, a conduta social, o caráter daquela pessoa não é bom. O caráter daquela pessoa não é bom. Então aí você vai vendo que não está praticando corretamente, que não está agindo corretamente. Mas é o Espírito Santo que deu aqueles dons são espirituais? Podem até ser. Podem até ser, mas não garante que ou se está sendo usado de uma maneira errada, de uma maneira equivocada. E é isso que o apóstolo Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, também na segunda carta aos Coríntios. Paz do Senhor também para o irmão Bené e para a irmã Cristiane Gomes, que também estão acompanhando essa aula. Que Deus possa abençoá-los, que Deus possa falar aos corações de vocês, como fala no coração de cada um de nós. Amém. Já em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 2, o apóstolo Paulo alerta sobre a soberba. Os cristãos da igreja de Coríntios, eles pregavam como os fariseus. Pregavam muito bonito, mas a prática não era boa. Eles pregavam muito bonito, mas a prática era vazia, a prática não correspondia com aquilo que eles pregavam. E o cristão, ele tem que viver exatamente como ele prega. Ele tem que viver exatamente aquilo que ele fala. Ele tem que colocar em prática na vida cristã. O cristão, ele tem que ver que quando ele anuncia a palavra de Deus, quando ele dá testemunho do Senhor, tem que ser a partir da própria vida. Quando ele abre a Bíblia fala com ele. Quando ele escuta a palavra fala com ele. Tem ali centenas de pessoas, dezenas de pessoas, mas cada um está recebendo para si. E tem que ser aberto a isso, né? E tem que ser aberto a receber a palavra de Deus. Na carta a Tiago, o apóstolo Tiago, ele fala que aquilo que é pregado deve ser ensinado. Né? Nós devemos ter vida e prática cristã. Amém? É necessário encararmos os problemas com humildade, né? Assim sendo, há apenas duas opções. Vamos ver o que são essas duas opções aqui na lição. A primeira, manter as igrejas sob domínio de um legalismo e de uma forma de religiosidade frívola. Então é o que a gente vê em muitas igrejas pentecostais. As regras são humanas. Olha, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, é proibido isso, é proibido aquilo, você não pode ser assim, você não pode fazer aquilo, é cheio de regras. Aí vira-se um legalismo. É necessário essas regras, se elas partem de dentro para fora, terão efeito. Porque se for só por cumprir regras e não mudar o caráter, não vai adiantar de nada. Não pode usar isso, não pode usar aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer... Tanta regra, mas a conduta da pessoa não condiz com a santidade. O caráter da pessoa não conduz com a santidade. A vida da pessoa não conduz com a santidade cristã. Então é necessário o quê? Uma transformação de dentro para fora. Uma mudança de dentro para fora. Que a pessoa vai adquirindo isso com o Espírito Santo, e à medida que ele vai adquirindo isso com o Espírito Santo, ele mesmo vai mudando nele automaticamente. Então, a primeira é o legalismo, a religiosidade, as regras humanas, para aparentar uma santidade no povo.
A segunda forma é permitir ao Espírito Santo transformar a religiosidade em cristianismo prático, onde o caráter tem a prioridade no discurso. Então, entre usar isso, usar aquilo, fazer isso, fazer aquilo, o melhor é ter uma conduta correta, um caráter correto. E daqui a pouco nós vamos ver sobre essas práticas corretas que o apóstolo Paulo ensina aos cristãos a respeito da mudança de caráter e da mudança de vida. Tópico 2 aqui da lição, né? O Espírito Santo opera um novo fôlego espiritual. Diz assim: o caráter cristão, a vida cristã, se caracteriza por diferentes situações. O cristão que não estiver devidamente capacitado pelo poder do Espírito Santo, conforme Atos capítulo 1, versículo 8, ele não suportará as dificuldades da vida cristã e poderá acabar sucumbindo. Aí entra uma coisa que é necessário falar e observar. Quantas e quantas pessoas estão dentro de uma igreja, quantas e quantas pessoas são exemplos ali dentro da igreja e de repente essa pessoa desvia, de repente essa pessoa sai e a conduta dela vai ser uma vergonha, a conduta dela vai ser tropeço, que as pessoas vão olhar para ela e vão dizer: não é esse aquele que vivia assim, assim, assim? Não é essa aquela que vivia assim, assim? Não é esse aquele que pregava? Não é essa aquela que cantava? Não era esse ou essa que orava pelas pessoas? Vai virar escândalo para o reino de Deus. Vai virar pedra de tropeço para aqueles que estão observando. Portanto, isso acontece por quê? Porque a pessoa não tinha uma transformação verdadeira. Ele cumpria regras, ele cumpria normas, ele obedecia regras, ele obedecia normas, mas dentro dele não tinha transformação. Ele não estava transformado, ele não tinha mudança de caráter. Então, na primeira dificuldade, ele abandona a fé. Na primeira prova, na primeira luta que ele passa, ele abandona a fé. E nós observamos isso muito, muito, muito na vida cristã. Qual é a minha prática pastoral? Chegou alguém novo na igreja, discipulado. A pessoa tem que fazer o discipulado, ele tem que conhecer a base cristã, tem que estudar as aulas bíblicas do discipulado. Passou o discipulado, tem que entender sobre batalha espiritual. Porque o cristão, ele vem para a igreja porque falam para ele assim: ó, aqui tudo se resolve, aqui tudo vai ser uma beleza para você. Aí vem as batalhas espirituais, ele se sente frustrado ou se sente enganado, porque ele não foi preparado sobre as batalhas espirituais. Então é importante o cristão saber também sobre batalha espiritual. A outra ação é ir conhecendo a partir daí os evangelhos, as cartas dos apóstolos e por aí vai. E a pessoa vai adquirindo uma base para a vida cristã e vai tendo uma transformação de vida. Ele vai mudando a vida dele dia a dia. Quanto tempo leva isso? É muito relativo, muito relativo. Tem pessoas que têm uma mudança de vida da noite para o dia, mas tem pessoas que demora. Tem pessoa que vai tempo, que não consegue mudar rapidamente. E está errado? Não. Cada um tem as suas resistências e cada um tem as suas aberturas. E o que é correto? Esquecer quem você é e começar tudo de novo. Reconstruir a sua vida, reconstruir o seu caráter, reconstruir a sua personalidade. Ser, de fato, um cristão. Esta é a base cristã. Essa é a base da transformação cristã. Essa é a base da mudança do caráter e da personalidade do cristão.
A lei, ela é importante. Aqui na lição fala a respeito da lei, né? A lei, ela é importante porque é ela que vai revelar o que está certo e o que está errado em nossa vida. Mas a lei, apesar dela ser santa, dela ser justa e dela ser boa, ela não aperfeiçoa. Se você ver e começar a colocar regras só por colocar, não vai ter mudança na sua vida. A mudança, ela só ocorre quando você permite o Espírito Santo mudar a sua vida. Então você abre a Bíblia, lê e você vê uma conduta errada. Vamos lá. Conforme aqui a carta aos Gálatas, né, que Paulo fala dos pecados da carne e das obras da carne e o fruto do Espírito. Aí ele fala aqui, deixa eu ver aqui algum pecado, né? A impureza, né? A impureza que está relacionada às questões sexuais, a idolatria, feitiçarias, inimizades. Aí a pessoa pensa e fala assim, eu pratico isso. Então, isso é um pecado e eu preciso me livrar disso. O que essa pessoa tem que fazer quando ele lê a Bíblia, medita na Bíblia, ou escuta a palavra, escuta uma pregação e vê que tem alguma conduta nele que não corresponde com a vida cristã? O que essa pessoa tem que fazer? Orar, pedir a Deus para que o Espírito Santo trabalhe nele e permitir o Espírito Santo transformar e permitir o Espírito Santo fazer essa mudança na própria vida. Porque muitas pessoas até oram e falam, Deus, muda a minha vida, mas não permite o Espírito Santo fazer essa mudança. Não permite essa transformação, ele fica preso a ele mesmo. Fica preso ao velho homem, à velha criatura, às velhas práticas, às velhas atitudes. Eu sempre fui assim. Vão achar que eu virei um covarde, vão achar que eu virei um frouxo, que eu virei um fraco. Não. Vão achar que você teve uma mudança, uma transformação. E isso foi bom para você e para as pessoas. Muito bem, vamos lá. O Espírito Santo opera um novo fôlego espiritual. Sem o Espírito Santo, a vida é inconstante. Lucas capítulo 22, versículos 54 ao versículo 62, fala a respeito de Pedro no dia que Jesus foi entregue. Jesus tinha prevenido Pedro. Pedro, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E Jesus foi preso ali na madrugada, ainda escuro, tinha uma fogueira acesa ali para clarear o povo que estava ali para julgar Jesus. E Pedro estava no meio do povo que ia julgar Jesus. E ele foi reconhecido por 3 pessoas como sendo um dos tais que seguiam Jesus. Ele foi reconhecido no meio da multidão por ser um seguidor de Jesus. E o que Pedro falou? Não, eu não conheço ele. Eu não estava com ele. Cheguei aqui agora. Nem estou sabendo o que está se passando. Negou a Cristo 3 vezes e o galo cantou. E cumpriu aquilo que Jesus havia alertado ele. E muitas pessoas... E muitas pessoas estarão ou estão como Pedro. Estarão como Pedro. E essas pessoas que estarão como Pedro, ou estão como Pedro, essas pessoas, elas não têm um caráter mudado, elas não têm uma transformação de vida mudado pelo caráter e pela personalidade cristã. Deixa eu ver aqui que o irmão Bené está falando aqui para colaborar, né? Quando a pessoa anda no Espírito, jamais fará a vontade da carne. Isso. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E essa constante ou tem uma variação? Ela deve ser constante, tá, meu irmão? Ela deve ser constante, mas a pessoa pode ter uma variação? Pode. Por quê? Porque o ser humano é como diz o apóstolo Paulo, ninguém consegue ser santo o suficiente.
para que não crie a soberba e para que ele fale, eu não preciso de Cristo. Né? Então sempre vai ter um tropeço, sim. Porém, a pessoa ela não pode viver entre dois senhores. Hoje ele está super santo e na direção do Espírito Santo. Amanhã essa pessoa está totalmente desvirtuada. Então essa pessoa tem um caráter que ainda não foi mudado. Né? Essa pessoa ainda está dando mais razão à carne do que ao espírito. E não pense você que depois que você se converter, que a carne vai obedecer o teu espírito e pronto. Não. Você só mata as vontades da carne com jejuns. Com jejuns. Então aquele pecado, aquele vício, aquele domínio, aquela fortaleza que te incomoda e você não consegue superar, e a pessoa não consegue superar, ele precisa fazer jejum para poder matar aquela força que está dominando a carne. É uma força espiritual. E só jejum e oração vai mudar isso aí. Mas, conforme aqui a observação feita pelo irmão Bené, essa pessoa que tem um caráter mudado, ele pode ter uma ou outra variação, dependendo do estado emocional. Né? Um dia o sangue esquenta e ele acaba fazendo alguma coisa. Mas não pode ser assim, via de regra, para sempre. Não pode ser assim o tempo todo, não pode ser assim todo dia. Né? Não pode ser assim constantemente e frequentemente. Então, se a pessoa está em espírito, ele tem que buscar em espírito. Agora, pode acontecer, sim. Pode acontecer da pessoa ter uma variação. Mas não é bom que haja. Se teve essa variação, o que a pessoa precisa fazer? Eu percebo que às vezes eu estou mais na carne do que no espírito. Então ore mais. Ore mais e medite mais na palavra de Deus. Ore mais e medite mais na palavra de Deus. Que aí você vai conseguir aperfeiçoar. Vamos voltar aqui nas obras da carne, né? Discórdias, está aqui um pecado muito comum. O que é discórdia? A pessoa que fica provocando o outro, vive criando situações de conflito, né? Tipo fofoqueiro, linguarudo, o provocador. Quando a pessoa percebe que ele age assim, que ele ainda age assim, ou que ele voltou a agir assim, aí ele tem que orar e falar, Deus, eu percebi que eu ainda estou praticando isso. Eu percebi que eu voltei a praticar isso. Muda isso em mim. Tira isso de mim. Arranca isso de mim. Muda a minha forma de ser e a minha forma de viver. Muda essa minha atitude, esse meu comportamento. É assim que o cristão deve fazer, né? Mas ele não pode perseverar nos mesmos erros, ele não pode perseverar nos mesmos pecados, ele não pode perseverar nos mesmos vícios. Ele tem que superar, e isso é possível através do Espírito Santo. Eu não tenho força, eu não consigo. Ore mais que você vai conseguir. Vamos lá. Sem o Espírito, a vida é inconstante. Então, assim como Pedro foi inconstante, ele negou, ele estava com Cristo. Quando ele estava com Cristo, Pedro era uma bênção, hein? Era o que falava primeiro, era o que sabia mais do que os outros, era determinado, ele era corajoso, ele era audacioso. Aí, de repente, Cristo foi preso e teria que passar pela morte conforme ele mesmo tinha anunciado. E aí Pedro ficou com medo de ser preso também, crucificado. O que ele falou? Não, eu nem conheço esse homem. Eu não estava com ele. Você está errado aí, vocês estão me confundindo aí com alguém, né? E tem muitos cristãos assim, que negam a Cristo. Pelas suas atitudes, pelo seu caráter, pela sua forma de ser. Não negue a Cristo, aceite-o. Declare Ele como Senhor e Salvador. Diga que Ele está em sua vida. Diga que Ele faz parte da sua vida, do seu viver. Amém? E coloque isso em prática. Esforce pela santidade.
Seja um santo, porque essa é a obrigação cristã. O cristão ele tem que ser santo, mas ele não vai conseguir ser santo na totalidade. Todos os dias ele vai pecar, mas aquele pecado que é constante, arranque ele da sua vida. Aquilo que te faz tropeçar, arranque da sua vida. Aquilo que te leva à ruína, arranque de sua vida. Vamos lá. O Espírito Santo opera um novo fôlego espiritual. O tópico seguinte aqui diz: a transformação trazida pelo Espírito Santo. Pedro, que ali, diante da crucificação de Jesus, foi medroso, violento, precipitado, indolente, incompreensivo, ele passou a ser um homem corajoso, um homem identificado com a pessoa de Jesus, um homem que compreendeu o plano da salvação e na sua primeira pregação 3.000 almas aceitaram a Jesus. Ele tornou-se diligente, ele tornou-se íntegro, ele rejeitou propina e muitos outros atributos que foram acrescentados na vida de Pedro. Então Pedro é um grande exemplo de mudança, é um grande exemplo de transformação. Mesmo vivendo 3 anos e meio com Jesus, mesmo caminhando dia e noite por 3 anos e meio com Jesus, ele ainda não estava completo. Por quê? Porque faltava receber o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que faz essa mudança. É o Espírito Santo que faz essa transformação. É o Espírito Santo que limpa tudo e recomeça tudo de novo, reescreve tudo de novo na vida da pessoa. E é isso que faltava para Pedro. E depois que Pedro foi revestido pelo Espírito Santo, depois que Pedro recebeu a unção de poder, a vida dele mudou. O caráter dele mudou. A personalidade dele mudou. A ponto do Pedro, que estava com medo de ser crucificado com Jesus, mais adiante morreu crucificado, e crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achou digno de ter a mesma morte de Cristo. Ele não considerou ser digno de passar pela mesma morte que Cristo passou. Então ele preferiu ser crucificado de cabeça para baixo. Então aí você vê a mudança de caráter e de personalidade. O Pedro medroso tornou-se um Pedro corajoso. O Pedro nervoso tornou-se um Pedro calmo, estável. O Pedro irritante, bravejador, impulsivo, tornou-se um Pedro prudente, honroso e respeitoso. Então, permita o Espírito Santo também fazer uma transformação na sua vida. Permita também o Espírito Santo fazer uma grande mudança na sua vida e você vai ver a grande diferença. Sobre as atitudes de Pedro, anote aí. Mateus 26, capítulo 33 e 34. Lucas, capítulo 22, versículos 54 ao 62. Mateus, capítulo 14, versículo 30. Mateus, capítulo 26, versículo 40. Marcos, capítulo 8, versículo 32. João, capítulo 18, versículo 10. Atos, capítulo 4, versículo 8. Atos, capítulo 4, versículo 20. Atos, capítulo 4, versículo 13. Atos, capítulo 10, versículo 34. Primeira carta a Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 5 ao 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, 18 a 21. São as referências que mostram o Pedro antes e o Pedro depois. Amém? Vamos lá, dando sequência aqui na lição, praticando o fruto do Espírito. Então, na carta aos Gálatas, capítulo 5, do versículo 16 ao 26,
O apóstolo Paulo fala sobre os pecados da carne, mas ele fala também sobre o fruto do Espírito, o que o Espírito Santo faz na vida cristã. E é isso que nós vamos ver agora. Vamos lá. A primeira transformação que o Espírito Santo faz, amor. E que amor é esse? É uma virtude que leva alguém a se interessar e a buscar o bem maior de outra pessoa, sem nada querer em troca, conforme Romanos capítulo 5, versículo 5, 1 Coríntios capítulo 13, o capítulo todo, Efésios capítulo 5, versículo 2 e Colossenses capítulo 3, versículo 13. O amor proporcionado pelo Espírito Santo é um amor que você não sente inveja, que você sente alegria pelo sucesso do outro, que você sente felicidade pela felicidade do outro, que você se alegra com a alegria do outro e você chora a dor do outro. E você entristece com a tristeza do outro. Então isso é uma demonstração de amor, que é um agir do Espírito Santo. O cristão ele não pode ser frio, seco, a ponto de não se comover também com a vida alheia. Você tem que ter um equilíbrio, que você também não pode ser o Simão Cirineu, né, que vai carregar a cruz do outro. Você tem que instruir a pessoa a carregar a sua própria cruz, mas tem momentos que você tem que ajudar a pessoa. Você não vai carregar a cruz dessa pessoa para o resto da vida, mas em algum momento você vai ajudar essa pessoa. Então você sentir ali a dor do outro, a tristeza do outro, a aflição do outro, a angústia do outro, é uma demonstração de amor. Agora, cuidado para que você não venha sofrer e afundar junto. Porque tem pessoas que são tão emotivas, que elas acabam se afundando junto com a outra pessoa. E você amar, e você sentir a dor do outro, não é prudente você se afundar como a pessoa afundou. Por quê? Porque senão morre afogado junto. E você tem que ter o equilíbrio suficiente para poder salvar. Vamos citar um exemplo aqui de um afogamento, né? A pessoa que está afogando, você não pode ter pena para poder salvar ela, porque senão você deixa a pessoa morrer afogada e morre afogado junto. Porque a pessoa está se debatendo e ela vai te puxar para o fundo da água junto. Então, a melhor prática para salvar alguém é puxar a pessoa por aqui, né, de forma que os braços dela não te abracem, que as pernas dela não te abracem. E a outra forma é grudar no cabelo da pessoa e sair puxando pelo cabelo, que aí a pessoa não consegue se agarrar em você. Então é doloroso, né? Só que mais doloroso é morrer, né? Mais doloroso é perder a vida no afogamento. Então, para salvar alguém que está afogado não é fácil, mas você tem que puxar pelo pescoço ou pelo cabelo. Então, esse exemplo serve aí para resgatar alguém que está morrendo espiritualmente. Vai causar uma dorzinha nele? Vai. Mas você tem que puxar ele para evitar que ele morra afogado na fé, né? Sem fé. Muito bem. Então, o amor é uma virtude que o Espírito Santo desenvolve na pessoa. O outro fruto do Espírito citado por o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16, é gozo. O que é gozo? Uma sensação de alegria baseada nas promessas de Deus. Então gozo é uma alegria sabendo o seguinte: está tudo ruim, mas vai melhorar porque Deus tem promessa na minha vida. Está tudo muito difícil, mas vai melhorar porque Deus tem promessa na minha vida. Eu já não estou tendo força para aguentar, mas eu vou superar isso, porque Deus tem promessa na minha vida. Isso é o gozo, é uma alegria em meio à tristeza, é uma alegria em meio à tribulação, é uma alegria em meio a um sufocamento, a um momento difícil que a pessoa vive. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8, versículo 9 e 2 Coríntios capítulo 6, versículo 10 fala sobre
o gozo, que é um fruto do Espírito, que é uma sensação de alegria baseado nas promessas de Deus. A paz do Senhor também para Rosilene Passos, né, está acompanhando a gente, saudando com a paz do Senhor Jesus, que Deus possa abençoá-la, juntamente com toda a casa e toda a família. Amém. Então, amor, gozo. A outra, o outro fruto do Espírito que o apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo 5 é paz. E o que é paz? É uma quietude de coração e mente baseada na certeza de que tudo vai bem quando estamos com Cristo. E nunca se afastar de Cristo. Então, o gozo é você passar por um momento difícil, mas você ter aquela esperança de que em Cristo você vai ser mais do que um vencedor. Você vai superar. A Bíblia diz que tudo tem um fim, inclusive o dia mau. Então não se atribule com o dia mau, não se atribule com as coisas ruins, não se atribule com aquilo que está dando errado, com aquilo que está causando grandes perdas na sua vida. Não atribule tanto assim. É claro que isso vai incomodar, mas não se atribule tanto assim, porque até o dia mau tem um fim. Salomão fala sobre isso em Provérbios. E a pessoa tem que ter essa esperança e essa paz que o Espírito Santo opera na vida da pessoa. É isso, é uma quietude de coração, né, em que a pessoa sabe que se ele está com Cristo, o mal vai ter um fim. Se ele está com Cristo, o dia ruim um dia vai passar. O dia tem 24 horas e de repente você está vivendo aí a madrugada desse dia. Ainda falta o transcorrer do dia e uma outra parte da noite. Mas no final, você recebe de Deus o seu prêmio, né? A sua recompensa por esse esforço. A paz seja também com o irmão Gilberto, né? Acompanhando a gente, graças a Deus, que Deus possa continuar abençoando a vida dele e da família, que Deus possa dar tudo aquilo que clamo e peço ao Senhor. Muito bem, então vamos lá. O fruto do Espírito, conforme Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16, fala dos pecados da carne, mas fala também do fruto do Espírito. Vimos aí amor, gozo e paz. Agora, longanimidade. O que é longanimidade? Ela é uma virtude. Né? Ela é uma virtude daquela pessoa que suporta injúrias sem se irritar. Suporta calúnias, dói ali, mas ele não revida, né? Não revida. As pessoas falam mal, caluniam, difamam, acusam, e ele dói, mas ele engole seco ali, né? Esperando a justiça de Deus, esperando Deus agir em favor dele. Então a longanimidade ela é importante, porque o próprio Deus é longânimo. Ele tolera a nossa insensatez, ele tolera a nossa injúria, ele tolera a nossa idolatria, ele tolera os nossos erros, as nossas falhas, esperando a nossa reconciliação com ele, esperando o nosso arrependimento. Então, se Deus é longânimo, nós também temos que ser longânimo. Então, essa pessoa que hoje acusa, hoje calunia, hoje difama, hoje trama contra nós, espere em Deus que ou Deus vai arrancar ele do seu caminho, ou Deus vai converter essa pessoa para que ela torne-se um grande ajudador seu. Tenha paciência e veja isso acontecer. Sobre isso, dê uma lida em Efésios capítulo 4, versículo 2, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 10. O outro fruto do Espírito que Paulo fala no capítulo 5 de Gálatas é a benignidade. E a benignidade ela é uma qualidade. É uma qualidade que torna a pessoa uma pessoa do bem. Essa pessoa ela nunca quer ofender o outro, ele nunca quer magoar o outro. A pessoa benigna, ele nunca quer provocar dor em alguém. Ele age de forma
a não machucar a outra pessoa. Ele toma cuidado com as palavras, ele toma cuidado com as atitudes, para ele não ofender e para ele não magoar as pessoas que estão ao redor. Isso é benignidade, ela é uma qualidade. Então, se você não tem essa qualidade, ore e Deus vai dar, e o Espírito Santo vai trabalhar isso em você. O outro fruto sobre benignidade, Efésios 4, versículo 32, Colossenses capítulo 3, versículo 12 e 1 Pedro capítulo 2, versículo 3. O outro fruto do Espírito que o apóstolo Paulo fala é a bondade. O que é a bondade? O prazer e a alegria em servir ao outro. O prazer e alegria em você socorrer alguém que precisa. O prazer e a alegria em você abençoar alguém que está necessitando. É claro que a Bíblia fala que você, a mão direita, quando der, esconda a esquerda, né? Não pode fazer como muitos aí, que vai lá e entrega uma cesta básica, que faz uma selfie com a pessoa e posta nas mídias sociais para dizer que ele é muito bondoso e que está ajudando os outros. Não, vai lá e entrega a cesta básica e pronto. A pessoa precisa de um remédio, não tem dinheiro para comprar. Vai lá, ajuda e pronto. Não espere mérito nem reconhecimento por isso. Isso é hipocrisia, isso é anticristão e isso é anticaráter também. Então, a bondade é você fazer por amor. É você sentir alegria em socorrer alguém, é sentir alegria em abençoar alguém. Lucas capítulo 7, versículo 37 ao 50, fala sobre bondade. Fé é outro fruto do Espírito. O que é fé? A confiança que você deposita em Deus. Isso é fé. O que é fé? É você ver que está tudo indo para a ruína e você continua crendo que Deus vai mudar a tua situação. É você ver tudo se perdendo e você crê que Deus vai te restituir. Olha só, o nosso Deus, ele não é Deus de devolução, ele é Deus de restituição. Deixa eu te dizer o que é isso. Vamos lá. Aqui está uma caneta de marcar texto. Aí alguém vem e me toma ela, me furta ela, me leva ela e eu fico sem essa caneta. O que é devolução? Essa pessoa vem e me devolve essa mesma caneta que levou. O que é restituição? Restituição, a pessoa perdeu aí esse objeto, então ele vai ter ele de volta e ainda vem mais um. Isso é restituição. Então, devolução é voltar aquilo que foi. Restituição é voltar com mais um pouco. Isso é restituição. É a melhor definição para restituição. Vamos citar um exemplo aqui, né? A pessoa, quando paga imposto de renda a mais, estamos aí no mês de declarar o imposto de renda, quando a pessoa paga imposto a mais, o governo restitui. O governo devolve com juros. É feita uma correção monetária e o governo vai devolver aquilo ali com juros. Isso é restituição. Então, a fé é isso, é você confiar que Deus vai agir em seu favor. Então, o cristão, ele tem que ver o seguinte: estão me levando isso, estão me levando aquilo, estão me tirando isso, estão me tirando aquilo, mas o meu Deus é um Deus de restituição e não de devolução. Então, eu vou confiar, eu vou esperar e esse Deus vai acrescentar na minha vida. Isso não vai me subtrair, mas vai multiplicar, vai aumentar na minha vida. Então a fé é isso, é você ser fiel a Deus, ser fiel à palavra de Deus, é você confiar, é você ser leal a Deus. A fé ela tem que ser inabalável, você não pode
ter uma fé hoje, uma fé amanhã. Hoje você crê, amanhã você não crê. Hoje você confia, amanhã você não confia. Não pode ser assim. A fé ela tem que ser constante e permanente. O outro fruto é sobre fé, né? 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, carta a Tito, capítulo 2, versículo 20, e Apocalipse, capítulo 2, versículo 16. O outro fruto do Espírito que Paulo fala em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22, né? Ele fala de mansidão. E o que é mansidão? É uma moderação acompanhada de humildade. Como assim? Ela é algo que é moldado pelo Espírito, né? Tipo assim, é você ser humilhado ali no meio de todo mundo, e você, ao invés de revidar e baixar o nível, né, como falamos no popular, é você ficar ali quieto, em silêncio, e permitir que Deus age em seu lugar. Porque quando você revida, você tira Deus do negócio. Quando você faz justiça com a sua própria mão, com a sua própria voz, com a sua própria palavra, com a sua própria atitude, você tira Deus do negócio. Então, a mansidão é o quê? É você te dói, te fere, mas você ali em espírito, você ouve aquilo e fala, Deus, se eu falar, vai ser pior. Se eu falar, vai fazer um estrago maior. Então eu vou me calar, vou passar uma vergonha tremenda, mas depois Deus vai te exaltar. Os humilhados serão exaltados, promessa de Deus. Promessa de Deus. Os humilhados serão exaltados. Portanto, se você passa por uma humilhação, não revida, né? Tenha a mansidão, não revida, deixa Deus te julgar. E eu tenho certeza, coitado dessa pessoa, né? Como diz a palavra, maldito aquele que cai na mão do Deus vingador. Porque você sabia que Deus é ciumento? Ele tem ciúme do povo dele? Deus tem ciúme daquele que é chamado povo dele? E quando você se levanta contra o povo de Deus, o que acontece? Deus se levanta e defende o dele. Então, portanto, se você é de Deus, se você é um cristão mesmo, declara Cristo, não nega Cristo, Cristo é o advogado fiel e Deus é o supremo juiz, o juiz justo demais. Deixa ele agir em seu favor. Isso é mansidão. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 25, e 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Dá uma lida aí depois. E o último fruto do Espírito, que Paulo narra no capítulo 5 da carta aos Gálatas, é o domínio próprio. O que é o domínio próprio? Controlar suas próprias vontades. Vamos lá. Vamos supor aqui, vamos dar um exemplo, deixa eu ver, vício, né? Vício. A pessoa tem vício em, deixa eu ver aqui um vício, em jogos de azar. Ele tem aí a mania de jogar baralho, jogar sinuca apostado, e só vive endividado porque ele perde, ele ganha, ele perde, ele ganha, ele perde, ele ganha. Então ele é viciado em jogo de azar. E aí ele se converte, ele vem para a vida cristã. E ele precisa se libertar desse mal. Então ele vai desenvolver o quê? O domínio próprio. O que é o domínio próprio? Ele vai ter aquela vontade de fazer, aquele desejo de fazer, aquela aflição, aquela coisa que dá, de querer fazer, mas ele vai se controlar e não vai. Resistirás ao diabo e ele fugirá de vós.
É o que diz a palavra. Então, se a pessoa tem algum tipo de vício, droga, álcool, mentira, pornografia, perversão sexual, violência, furto, roubo, corrupção, vício em propina, seja lá qual for o vício, tenha domínio próprio. Quando você for tentado a isso, resista. Não posso fazer, não posso pegar, não posso. Resista, isso é domínio próprio. Então, e como é que você vai vencer essas coisas para você desenvolver o fruto do Espírito? As tentações virão. Você vai passar a sua vida cristã sendo tentado. Você vai passar a sua vida cristã sendo provocado. E você precisa ter um autocontrole para que você possa superar esses vícios, esses domínios, né? Isso que te leva à ruína, que te leva ao fracasso, é domínio próprio. Então orai pedindo a Deus que te dê o domínio próprio, que te dê o controle da situação. Tá, o irmão Bené está fazendo aqui uma pergunta, deixa eu ver aqui. Ele diz: a desordem da manifestação do Espírito dentro da igreja está relacionada a alguns espíritos. Veja só, tem duas situações. Tem pessoas que realmente é batizada com o Espírito Santo, mas ele gosta de exibir. Ele gosta de mostrar para todo mundo que ele é usado por Deus. Exibicionismo. Não deixa de ser um pecado. Mas ele é batizado com o Espírito Santo? Ele tem a unção? Tem, mas ele não sabe usar. É o que Paulo fala em 1 Coríntios e 2 Coríntios. As cartas de Coríntios, eles tinham os dons, mas não sabiam usar. Então hoje a gente vê muito isso. Pessoas que até têm dons, mas não sabem usar. Então faz aquela bagunça toda, então você tem que saber o limite das coisas. E ele pergunta também, pode ser espírito enganador? Pode. E como pode? E como pode? É por isso que o celebrante ele tem que ter discernimento de espírito. Né? O pastor que está conduzindo, o presbítero que está conduzindo, ele tem que ter discernimento de espírito. Porque se tem ali uma manifestação de espírito, ele tem que saber se é o Espírito Santo, mas a pessoa está extravagando, a pessoa quer ser vista por todo mundo como o usado por Deus, o cheio do Espírito Santo, vira uma competitividade, que era o que acontecia na igreja de Coríntios, vira uma disputa ali entre as pessoas e aí vira um barulhão desnecessário. Né? É claro que você vai ter a manifestação e isso vai ser perceptível. Ser perceptível não quer dizer que precisa ser um descontrole. Né? Então tem que ter esse controle. Aí entra um pouco também de domínio próprio. Né? Você tem dons, você tem unção, mas você tem que saber como usar isso aí. Né? Tem que saber como usar. E pode ser espírito enganador, que ele pergunta aqui? Pode. Para confundir a igreja? Pode. Pode. E aí o que fazer? Está tendo ali alguma ação espiritual que causa muito alvoroço, que até escandaliza quem está por ali, você tem que ver se isso é o diabo querendo bagunçar a celebração, o diabo querendo bagunçar a reunião de oração, o diabo querendo dar o showzinho dele, o espetáculo dele, ou se a pessoa realmente tem unção, mas não está sabendo usar. Tá? Então tem que... tudo tem que ter controle, tudo tem que ter dosagem, tudo tem que ter equilíbrio, tudo tem que ter a medida certa. Então, dentro do uso dos dons, lá nas primeiras lições, quem perdeu as primeiras lições, volta aí pelos domingos e veja. É muito bom saber, essa lição é maravilhosa, né? O Espírito Santo na vida cristã. Hoje aula 14, então tem 13 aulas para trás, que tiram muitas dúvidas, muitas explicações, de repente as pessoas não viram tudo. É muito importante você ver para você saber como é que age o Espírito Santo.
E esse questionamento que o irmão Bené coloca aqui é pertinente, né? O que fazer para identificar se é o Espírito Santo ou não? É orar, pedindo a Deus confirmação. Combinar com Deus em secreto sinais. Vamos citar um exemplo aqui, né? Tá tendo lá, você vai orar para alguém e a pessoa começa a falar em línguas. Vou citar um exemplo. Quando eu ainda era diácono, eu era líder de jovem, e aí nós estávamos numa reunião de oração de jovens, e uma moça chegou para mim e falou assim: irmão, ore por mim que eu não estou tendo força para orar. Quando eu fui orar por ela, que eu toquei nela, ela já começou a falar em línguas. Mas espera aí, ela não tinha força para orar. Eu mal coloquei a mão nela, ela já está falando em línguas, quer dizer então que o negócio foi assim, explodiu automático? Então tem que ver com desconfiança. E aí eu peguei e combinei com o Espírito Santo. Se for de ti, que ela continue cheia e transformada. Se não for de ti, que ela caia no chão agora, em nome de Jesus. E aí a moça caiu no chão, esperneava tanto assim que era aqueles bancos de madeira grande que cabiam 10 pessoas, uma moça magrinha empurrava aqueles bancos assim com aquela força, com aquela violência. Era um espírito enganador. Então, como que você identifica? Em secreto, combinando com o Espírito Santo sinais. Combinando sinais. E aí você vai saber se é ou se não é. Inclusive tem uma das aulas anteriores que eu falei sobre isso. Eu não lembro qual, mas foi bem específico sobre isso. Amém? Louvado seja Deus, passamos do horário, mas tiveram aí alguns questionamentos, algumas perguntas, e foram pertinentes, e que assim seja, para a glória do Senhor Jesus. Que Deus seja louvado e glorificado, que Deus te abençoe, e que você possa permitir o Espírito Santo mudar o seu caráter. Não tem nada de mal em você ter uma mudança de vida. Você não vai ser visto como frouxo, você não vai ser visto como o covarde, você não vai ser visto como o mole, não. Você vai ser visto como uma pessoa que permitiu uma grande transformação na sua vida, e isso foi bom para você, e isso foi bom para quem está convivendo com você, quem está perto de você, de alguma maneira, de alguma forma, tá bom? Que Deus seja louvado, glorificado, exaltado e bendito na tua vida. Que Deus possa transformar o seu viver e o seu caráter e a sua personalidade. Permita isso e Deus vai te abençoar. Amém? Oremos para encerrar. Deus Todo-Poderoso, em nome do teu Filho amado Jesus, te adoramos, te glorificamos, te exaltamos e bendizemos. Queremos, meu Deus, que a sua graça, que o seu poder e glória venha a ser sobre nós. Queremos, meu Deus, que essas palavras, que esses ensinamentos dessa manhã sejam transformadores em nossas vidas. Ajude-nos, ó Deus, a transformar. Ajuda-nos, ó Deus, a perseverar. Ajuda-nos, ó Deus, a crescer na graça e no conhecimento. Dai-nos sabedoria, entendimento, prudência, dai-nos o fruto do Espírito, todas as mudanças e todas as transformações previstas. Que o seu nome venha a ser louvado e glorificado, e que tu possa nos abençoar, e que tenham todos um bom domingo, domingo de paz e um domingo de graça, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, nós estamos concluindo passando aí essa segunda onda da pandemia, né? As internações já diminuíram bastante, já não tem mais aquele problema de levar pacientes para outros municípios. Então, tão em breve já estaremos voltando com as atividades presenciais na igreja, mas agora nós estamos vivendo o novo normal, né? Algumas coisas continuaremos pela internet, outras serão presenciais. E já vamos começar a preparar o templo para a reabertura, porque passou um certo tempo fechado, inverno intenso,
mofou alguma parede, alguma coisa, precisamos de um retoque de pintura, de alguns ajustes, já vamos fazer isso e logo em breve, já quando tudo estiver pronto, já é o tempo também que essa segunda onda da pandemia já tenha se dissipado e possamos reunir com paz, com segurança e com grande alegria, celebrando ao Senhor por Ele ter guardado e protegido as nossas vidas, né, até aqui. Amém? Estaremos, portanto, comunicando e que todos sejam prudentes, né? Que todos continuem tomando os cuidados, máscara, álcool, para que não venha a terceira onda. Chega, já tem um ano aí de pandemia, já quem tinha que aprender, aprendeu, quem tinha que sofrer, já sofreu. Chega. Vamos ser prudentes, vamos cumprir as normas, cumprir as regras. Até quem já tomou vacina está pegando a doença. A doença é muito forte. Até quem já vacinou está pegando a doença. Então, continue usando álcool, continue usando máscara para que não venha a terceira onda. Para que estejamos já abrindo as igrejas, o comércio, as escolas, abrindo para permanecer. Então, depende muito da prudência, da responsabilidade, do caráter de cada um. Seja prudente, seja cuidadoso e fiscalize os outros. Fiscalize os outros e vamos voltar a ter uma vida social. Amém? Deus seja louvado. Às 19h30 estarei aqui com a Eliane, fazendo um momento de louvor e adoração a Deus, fazendo um devocional, até que possamos abrir a igreja. Deus seja louvado e um bom domingo a todos. Amém.